Record na Hora, seja bem-vindo. Abrimos este Record na Hora com uma notícia exclusiva. O Sporting está determinado a segurar Jenny Catamo e só o vai libertar por mais de 40 milhões de euros. A somar aos 40 milhões fixos, o Sporting ainda pretende receber mais bónus, o que pode fazer o negócio chegar perto dos 50 milhões de euros. Estas condições já foram até comunicadas ao Newcastle. Neste momento, a direção liderada por Frederico Varandas acredita que, face às exigências feitas, o Sunderland não vai avançar com uma nova proposta. Ou seja, o Sporting está mesmo convicto de que vai conseguir segurar Jenny Catamo. É uma notícia que vamos explorar mais à frente neste Record na Hora. Entretanto, Sirkati foi oficializado como reforço do Benfica e confessou estar muito feliz e muito orgulhoso também. O defesa central diz que é um jogador agressivo e que vai encaixar bem no Benfica. It's a huge honour. It's a privilege. I'm over the moon. I couldn't be happier. I think it's it's a reward that I've got over the last few years of lots of hard work, and I'm so happy to be here, and I can't wait to play for Benfica. You are a centre back, as we all know. So what can you bring to the team? How do you describe yourself, your play style on pitch? I think I'm very adaptable. I think you can play me in either role of the centre back, in a back four and a back three, and I think personally I'm aggressive. I like to play on the front foot and try to keep the ball and really dictate the play when we have most of the ball. How do you expect to adapt to a new reality in Portuguese league? Yeah, I'm sure it's going to take a bit of time. I'll try and make it as fast as possible with the help of my teammates, with the help of the staff, but I'm sure I'll fit in just fine. Are you excited to play in such a historic stadium like Estádio da Luz? Yeah, I can't wait. I've just had a look at it now. It's amazing, and I'm very excited to play. You are free to speak to your new family. What can you say to Benfiquistas right now? To all the Benfiquistas there, I can't wait to play in front of you all and win as many titles as we can. É com este tema que vamos abrir a conversa hoje neste Record na Hora. Eu estou na companhia do Vítor Pinto, também do Zé Manuel Freitas e do Luís Pedro Sousa. Luís Pedro, ele que se apresenta, este reforço do Benfica, como alguém agressivo. Hoje Marco Silva também já tinha falado de liderança. Podemos estar diante do novo Otamendi que procurava o Benfica? Antes de mais, boa noite. Hoje até é um prazer especial estar aqui. Temos a nova vaga do Record que tu personificas com a velha guarda do Record, com o Zé Manuel Freitas hoje. Não fui eu que o disse. A presentear-nos com a sua presença. Nós temos que perceber, respondendo à tua pergunta, o que é que vale este Sirkati em termos de futebol ao mais alto nível, que é aquilo que ele vai ser testado. Ele não vai, a tarefa dele, pessoal dele, não vai ser muito fácil, porque ele vai começar como suplente. Obviamente que não será tão cedo que a Marco Silva vai desfazer a dupla Tomás Araújo a Langley, e depois não nos podemos esquecer que estará algum tempo ausente, no princípio do ano, porque vai disputar a taça da Oceania. Isto vai ser, esta primeira época ao serviço do Benfica, não vai ser muito fácil que ele se possa afirmar, pelo menos de forma eloquente e sem deixar dúvidas, porque além de ter chegado tarde, ainda se vai ausentar, com certeza, por um bom período. De qualquer forma, as referências... Permite-me, já que falas sobre isso, já temos também essa nota no site do Record, conseguimos perceber que Sirkati está inscrito já para este play-off da Liga Europa, não fará parte da convocatória da manhã, mas é mais uma opção para Marco Silva para a segunda mão. Certo. Daqui a uma semana, Sirkati reunirá todas as condições para ser suplente em vez de Gabriel Índio. E isso, de alguma forma, por aquilo que vimos de Gabriel Índio, nomeadamente na equipa B, nomeadamente na pré-época, e por aquilo que sabemos de Sirkati, será, com certeza, algo que deixará Marco Silva um bocadinho mais descansado. Mas ainda em relação a Sirkati, percebe-se perfeitamente a opção do Benfica. É um jogador que tem credenciais, um jogador com 1,91 m, se não for agressivo, também não vai precisar do seu 1,91 m para nada, não é? E que foi, e é aquilo que eu acho mais importante destas últimas horas, é que foi muito elogiado por Marco Silva.
Ou seja, é um jogador em que Marco Silva, isso foi perceptível, é um jogador em quem Marco Silva deposita grandes esperanças. Pronto, vamos ver como é que ele se adapta e como é que, no fundo, esta questão é sempre importante, como é que é o desempenho dele comparado com o dos outros. Com o dos outros estou a falar, obviamente, dos companheiros de equipa. Eu estou convencido que estará a jogar, nem que seja a entrar aos bocadinhos rapidamente, porque também não nos podemos esquecer que o calendário é sobrecarregadíssimo, como é sempre. Há muitas competições, há lesões, há castigos, e então, em termos de defesas centrais, nem que seja por acumulação de amarelos, eles surgem sempre e ele terá de estar preparado para responder bem quando o chamarem. Zé, o Luís Pedro não respondeu bem à minha pergunta, pelo menos de forma direta. Parece-te que estamos diante do novo Otamendi, até pela forma como o próprio se apresenta. Desculpa, não. A resposta é não. Pelas expectativas que deposita também Marco Silva, que diz que vê nele liderança, um líder, alguém muito maduro, apesar da tenra idade, tem 22 anos. Achas que poderá ser um novo Otamendi do Benfica? Boa noite a ambos, boa noite aos telespectadores do NAU. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui e respondendo à gentileza do Luís. É o Vítor Pinto que também já. E ao Vítor Pinto também, um abraço para ele. Respondendo à gentileza do Luís, a única coisa que eu devo dizer é que fui muito feliz nos anos que trabalhei no Record. Contribuíram de uma forma decisiva para esta carreira de 50 anos. Agradeço a quem me aturou e aprendi muito nos anos em que estive no Record. Não, este jovem Circati não será o novo Otamendi. Seria muito difícil que um futebolista aos 22 anos, independentemente do próprio Marco Silva ter salientado a sua capacidade de liderança e a sua maturidade, que lhe advém do facto de ser titular indiscutível no Parma e na seleção da Austrália, seria muito difícil encontrar um futebolista já, assim, tão de repente, do mesmo patamar de Otamendi. Acho que foi uma contratação, em certa medida, possível da parte do Benfica, depois de ter batido, vão dizer que não, mas bateu à porta de vários alvos e não conseguiu ser feliz o Clube da Luz. Encontrou aqui uma boa solução. É um futebolista daquilo que se conhece e que se vai ouvindo falar e das imagens que nos chegam, versátil, que tanto pode jogar numa defesa A3 como numa defesa A4 e defender a 5, tanto pode jogar como defesa central pela direita como pela esquerda. É uma boa solução para o futebol do Benfica, mas eu nesta altura, desculpem só dar aqui a minha opinião em relação a isso, e não tendo nada, porque não sou xenófobo a esse ponto, acho que a livre circulação de pessoas e bens na Europa deve atingir o futebol profissional. Eu só gostava era de colocar uma pergunta aos responsáveis do Benfica: de que é que serve o trabalho que fazem na formação? De que é que serve terem uma equipa de sub-20 que já ganhou a Youth League? De que é que serve terem uma equipa de sub-23? Quando eu vejo pagar 20 milhões de euros pelo jovem de 22 anos, pergunto: não haverá ninguém na formação do Benfica que um dia mais tarde pudesse chegar a este patamar? E há, Zé? Parece que Não há. sei, essa é uma questão que o Benfica tem de trabalhar. Tem de trabalhar os futebolistas com o perfil que pretende ter no futuro. Marcos já tem trabalhado, por exemplo, com Rui Silva, com Joshua Winder também. Pois, por exemplo... Se calhar não está convencido, não é? Não sei se... Aparentemente não estará convencido. Aparentemente não estará convencido. Mas aquilo que me surpreende é que passam pelo Benfica uma série de treinadores. Talvez Bruno Lage tenha deixado alguns indicadores nesse sentido, mas vão entrando e saindo treinadores que não têm uma ideia do que é que pretendem, porque encher a boca e dizer nós vamos aproveitar a formação e depois raramente aproveitam. A questão que eu pergunto, que eu coloco é: valerá a pena os clubes investirem milhões e milhões na formação se depois raramente tiram proveito disso? Tem de haver um ideário, não é um ideário político, é uma cartilha, se quiserem, em que se têm de procurar, passa a expressão, formatar futebolistas para uma determinada ideia de jogo. Nada contra a contratação de Circati. Acho que o Benfica tinha de apostar em alguém para reforçar o centro da defesa. Volto a dizer que me parece que fez uma boa contratação. Acho que vai jogar mais do que aquilo que se possa pensar. Marco Silva é muito pela rotatividade. Mas a questão que eu deixo sempre no ar é:
mas deixo em relação ao Benfica, como deixo a todos os outros clubes, principalmente aos maiores clubes de Portugal. Valerá a aposta sistemática na formação que custa muitos milhões de euros? Vítor Pinto, neste caso, custou de Circati 20 milhões de euros ao Benfica. É o central mais caro de sempre do Benfica. Parece-te que será estranho se chegar para ser um suplente para Marco Silva? Boa questão, Rita, mas deixa-me antes de mais mandar um grande abraço ao nosso decano José Manuel Freitas, ao Luís Pedro Sousa e todos que estão com o Record na hora, com o Record em todas as horas, e dizer-te o seguinte: quando tens só 3 centrais, e basicamente é isso que Marco Silva vai gerir, todo o respeito por Manu, o Joshua Winder há de recuperar, o Barrenetxea também pode ajudar atrás, mas basicamente há uma rotação primordial. Hoje já treinou com bola, Vítor, só para te ajudar. Excelente. Portanto, independentemente de jovens que tu referiste muito bem, como o Rui Silva, basicamente vão ser geridos 3 centrais. A partir do momento que há 3 centrais para gerir, nunca há o tal papel de suplente. Aliás, o ano passado já referi, os 3 centrais andaram todos à volta de 40 e tal jogos entre todos, Otamendi quase 50, Tomás Araújo e António Silva na casa dos 40 e muitos. Sim. Portanto, houve uma grande rotatividade. Agora há uma coisa que o José Manuel Freitas estava a dizer e que a mim às vezes me faz confusão, porque vi isso agora no caso do Rodrigo Mora, uma grande desvalorização feita por muitos adeptos do Fogo do Porto, que o davam como um caso perdido para o Fogo do Porto, por isso fizeram muito bem em vender. E eu senti o mesmo, por exemplo, quando o Benfica vendeu Gonçalo Oliveira, que era o titular da seleção sub-21, seria em princípio aquele central que teria a oportunidade de ser testado na equipa principal para ver se dava resposta ou não, mas o Benfica preferiu vendê-lo para a França imediatamente, 3,5 milhões de euros, e finalmente também soubemos nos últimos dias que o tal Mauro Furtado, outra grande promessa para o eixo defensivo, com currículo até nas seleções jovens e títulos conquistados, também foi vendido por 1 milhão de euros para o Girona. Nesta fase tão prematura, foi já visto que não têm perfil de plantel do Benfica? O Benfica preferiu não correr riscos com esses jovens e permitir imediatamente a sua saída, quando eram, se calhar, os 2 centrais de maior projeção. Quer dizer, eu só estou a falar deste tema porque foi o José Manuel Freitas que o puxou. Porque, de resto, a verdade é que eu nunca vi propensão a esse nível para o Benfica correr grandes riscos. Felizmente, agora, José Neto e Banjaki já têm espaço que foi criado e isso é que é o desafio fundamental para clubes da dimensão do Benfica. É que possam encontrar jogadores como o Circati, que ainda estava no Parma, ainda não está num patamar em que fosse inalcançável em termos financeiros e está num momento em que pode garantir valorização, mas também, ao mesmo tempo, conseguir que isso não bloqueie a progressão dos tais jovens que podem motivar a formação e também dar dinheiro mais à frente. Em concreto, em relação a este jogador, dentro das hipóteses que o Benfica tinha, pode não ser o melhor em nenhuma das principais categorias, mas é um central extraordinariamente equilibrado. Já quem o conhece ao pormenor já me fez alguma descrição detalhada de algumas características. Portanto, aquilo que me parece fundamental é que encaixasse no que o treinador pretendia e parece-me que Marco Silva hoje afastou qualquer dúvida em relação a esse aspecto, porque atravessou-se muito por Circati e é sinal que dentro das negociações que seriam concretizáveis, porque a Auro de Belli estava muito complicado, Circati foi uma oportunidade de mercado que preencheu as necessidades do treinador. Muito bem, já vamos voltar a falar sobre o Benfica. Para já avançamos com o Futebol Clube do Porto, porque Luís Miguel Henrique diz que era impossível o melhor desfecho para o negócio de Rodrigo Mora e que só Jorge Mendes conseguiria finalizar a transferência por 50 milhões de euros. Num artigo no Jornal Record, o advogado de Rodrigo Mora começa por atirar-se de forma violenta, há quem chama de um calhau com 2 olhos, e estou naturalmente a ler, que o apelidou de pouco inteligente na televisão. Depois explica todo o processo. Garante que na quarta-feira o dossiê estava clinicamente morto, a Roma não confiava no Porto, o jogador e a família estavam intranquilos e até Jorge Mendes não percebia bem o que se tinha passado. A partir de uma reunião com alguém que não identifica, Luís Miguel Henrique diz que se colocou no terreno a unir as partes. O advogado entende que o impensável seria Mora ficar mais um ano a ser, e vou novamente ler, morto aos poucos por este treinador, sem jogar. Conta que foi tratado com muito respeito pelo Futebol Clube do Porto e que agora se olha para as dizer a Vilas Boas e ao clube que não têm que agradecer e que foi um prazer ajudar. Considera que todos atingiram os seus objetivos, incluindo Porto, o jogador, Roma, empresário e Farioli, no que diz ser um
autoelogio, melhor resultado era impossível. Luís Pedro, melhor resultado, melhor negócio era impossível. Como é que vês toda esta pequena novela? Bom, o Luís Miguel Henrique, no seu papel de advogado, teve uma conduta profissional e era o que faltava, era alguém apontar-lhe o dedo por não ter desempenhado a sua função enquanto trabalhador. Agora, nos últimos dias apareceram muitos especialistas em ética da advocacia, por acaso, Luís Pedro. Agora que falas nisso... Não consigo perceber, é advogado. Apareceram para aí umas dezenas de especialistas em ética jurídica. Aliás, até pensei que a Ordem dos Advogados tinha que ser a terreiro. Eram tantos programas de desporto com especialistas em ética na advocacia, que eu vou-te dizer uma coisa. Até achei que a Ordem dos Advogados tinha que intervir. Bom, mas eu agora quero responder à tua pergunta, explicando como deve ser. Eu não sei se pode dizer que todos ficaram a lucrar com este negócio. Rodrigo Mora ficou claramente. A Roma, que absorveu um grande jogador, ficou claramente. O Futebol Clube do Porto, em termos desportivos, e em termos esportivos não direi, mas em termos políticos ficou claramente favorecido, porque houve aqui um potencial ruído que já durava desde a época passada, que acabou, e em termos financeiros vamos ver. Para já não me parece que os números sejam nada de especiais, mas podem vir a ser. Isto aqui, no fundo, é um problema que entrou num mundo que é muito mais vasto e que está identificado no futebol internacional já há muitos anos. Eu lembro que o próprio Rui Costa, antes de acabar a carreira, falava nisso mesmo, do facto de as grandes equipas já não contemplarem um 10 ou então um jogador para atuar atrás do ponta de lança. Depois as coisas mudaram um bocadinho e voltaram a piorar e agora estão outra vez a melhorar um bocadinho. Nesse aspecto, ou seja, melhorar, na minha ótica, que gosto de futebol, e para mim os jogadores com a função de número 10 foram os jogadores que, se calhar, até hoje mais me encantaram. De um modo geral, os treinadores, como eu disse, hoje já não tanto, mas tivemos aí um período que isso era gritante, e no caso do Futebol do Porto, joga com 4-3-3 hermético. Há ali espaço para dois extremos, que Rodrigo Mora não é. Para um ponta de lança puro, um 9 de raiz, que Rodrigo Mora não é. Um 6, que Rodrigo Mora obviamente não é e nem nunca vai ser. E dois 8, que Rodrigo Mora também não é o 8. É Gabriel Veiga e Froholt. E Rodrigo Mora teria a oportunidade, tal como aconteceu da época passada, ou jogar em jogos tidos como de menor dificuldade, ou entrar em campo para tentar resolver, para num alargar da frente de ataque, tentar ajudar a equipa a melhorar resultados. Mas Luís Miguel Henrique diz que o treinador também ficou a ganhar neste caso. Pois ficou a ganhar porque se livrou de um problema, porque eu não digo que Farioli estava a fazer isto de propósito, mas a expressão morto aos poucos é verdadeira. Rodrigo Mora foi morto aos poucos. Peço desculpa, a expressão não é minha e acho que até acho que é uma expressão demasiado agressiva. Tão agressiva como o Tircati diz que é. A questão é que, ao fazer com que o jogador mais talentoso do Futebol do Porto, que era sem dúvida o jogador mais talentoso do Futebol do Porto, não ter espaço naquele modelo de jogo, estava a matá-lo aos poucos, estava até a desvalorizá-lo e a coartar as possibilidades de continuar a evoluir. Estamos a falar de um jogador muito jovem. Foi assim o ano passado, o Futebol Clube do Porto ganhou, portanto, se quisermos, a razão está do lado de Farioli. Também não sabemos se fosse ao contrário, ou seja, sem um 8 e com Rodrigo Mora se não teria ganho na mesma. E este ano já se estava a perceber que as coisas iam continuar assim. Porque o treinador do Porto tem uma ideia clara e porque mérito também de Froholt e principalmente Gabriel Veiga. Gabriel Veiga que era o concorrente direto de Rodrigo Mora, deu sempre uma boa resposta, garantiu fiabilidade à equipa e de alguma forma justificou
que se tivesse mantido no 11. Portanto, toda a gente ficou a ganhar. Se em termos financeiros o Futebol Clube do Porto ficou a ganhar ou vai ficar a ganhar, essa é a minha única dúvida. Zé, Luís Miguel Henrique, como sabemos todos, é advogado de Rodrigo Mora. Parece-te que a forma como descreve a situação no artigo de hoje do Record é justamente aquilo que sente Rodrigo Mora? Colocas-me aqui perante uma situação complicada que eu vou tentar responder-te com o máximo da, passa a expressão, da minha sabedoria. Eu disse aqui no domingo que separava as águas e via a situação do Rodrigo Mora de duas formas muito objetivas. A primeira, o extraordinário futebolista que é Rodrigo Mora, do meu ponto de vista, e que no tempo do Sr. Martin Anselmi deixou entender que podia ser uma das maiores, e ainda pode ser, maiores pérolas do futebol português e, preferencialmente, do Futebol Clube do Porto, não se confirmou na época seguinte, que foi a passada, em que o Futebol Clube do Porto foi campeão e em que ele foi utilizado, mas de uma forma muito mais esporádica daquilo que se podia imaginar, porque nós estávamos à espera de ver um Futebol Clube do Porto criado à volta do seu talento, mas o Sr. Farioli não entende assim. E, portanto, percebia e percebo que Rodrigo Mora estava, não vou dizer triste, mas aborrecido pela sua situação, de ser cada vez menos uma carta possível de ajudar o seu clube do coração e de ser aquele futebolista importante que ele aspirava a ser e que quem gosta de futebol, eu estou de acordo com o Luís Pedro, completamente de acordo, que o Rodrigo Mora é daqueles futebolistas que me leva a ir à televisão para vê-lo jogar. Eu tive a felicidade no ano em que ele explodiu com o Anselmo, de fazer uma série de crónicas para o Correio da Manhã do Futebol Clube do Porto, e quer dizer, e logo à partida eu próprio jornalisticamente estava condicionado porque tinha a certeza que o Mora ia ser a pedra de toque do jogo, e normalmente aconteceu isso. Agora, o lado do treinador. O treinador do Futebol Clube do Porto está no clube com um objetivo muito prático e evidente: levar o Futebol Clube do Porto aos títulos, dentro de uma matriz de jogo que ele acha que é a melhor para dar ao Futebol Clube do Porto os títulos, como aconteceu na época passada, neste caso concreto a Liga Portuguesa e já esta época a Supertaça, que é um futebol que muitas vezes não é atraente, que eu acho que às vezes até é bastante aborrecido, mas que é uma forma de jogar extraordinariamente eficiente. O Futebol Clube do Porto marca um golo e dificilmente perde esse jogo. Mas muito dificilmente perde esse jogo. Aliás, deu o exemplo disso na época passada, quando na primeira volta somou 49 pontos e depois chegou ao fim do campeonato, pôde gerir essa vantagem na segunda volta. A questão que se coloca é se Rodrigo Mora entra no modo de jogar de Farioli ou não. E toda a gente percebeu cedo que este talento que para nós é Rodrigo Mora, para nós, para o comum dos observadores, que acha que sabe de futebol, que é aquilo que eu às vezes também tinha mania que sei de futebol, mas depois está ali o treinador para me contrariar. E podia-me até perguntar ao meu amigo: explique lá onde é que eu coloco o Rodrigo Mora neste meu modelo de jogo, ele joga onde? E, portanto, a realidade é esta, infelizmente. Sim, mas achas que será só uma questão de treinador? Ontem o Luís Pedro levantava esse tema, não quero acreditar. A curiosidade para ver Rodrigo Mora com Gasperini na Roma. Achas que será uma questão de treinador? Eu não, acho que é o entendimento que um treinador tem do jogo e o outro tem. Eu acredito, olhando para o passado recente e vendo aquilo que Gasperini fez na Atalanta, que o Rodrigo Mora pode confirmar em absoluto na Roma, que é aquele número 10 fantástico que nós admitimos e adivinhamos que ele é. Agora, neste modelo de jogo do Futebol Clube do Porto não casava, e eu aqui, percebendo as duas partes, percebendo completamente as duas partes, o aborrecimento do Mora, mas o pragmatismo do treinador do Futebol Clube do Porto, é ele que manda. Se ele decide assim, mas daqui a 2 anos o Rodrigo Mora pode explodir e aparecer no Real Madrid, no Bayern de Munique ou no Manchester City, o que é que se vai fazer? O que é que se pode fazer? O que importa é no momento. No momento, eu acho que o Rodrigo Mora acabou por encontrar uma solução razoável para a sua carreira.
A Roma não é top no mundo do futebol, mas foi... Fica a ganhar, como diz o Luís Miguel Henrique. A ganhar quem é Roma? A todas as partes, diz o Luís Miguel Henrique. Se ganharam todas as partes. Então eu acho que a única parte aqui que não ganhou foram os adeptos do Futebol Clube do Porto, os fervorosos adeptos que adoram o Rodrigo Mora e que não vão poder ver jogar o seu Bambino de Ouro. O resto acho que fica todo a ganhar. E também acho que pode não parecer um grande negócio só pelo facto do Futebol Clube do Porto ter recebido agora os 25 milhões de euros. Mas os outros 25 vão lá parar de certeza absoluta. Portanto, deixa só um sublinhado rápido para não dizerem que eu estou a ser indelicado. Se foi Luís Miguel Henrique a cola de tudo isto, parabéns a ele pelo seu trabalho, porque na verdade eu acho que nesta altura, parece-me, está toda a gente satisfeita. Vítor Pinto, e achas que se ficasse no Futebol Clube do Porto, Rodrigo Mora ia ser morto aos poucos, como diz Luís Miguel Henrique? O morto aos poucos é uma figura de estilo forte, é uma imagem que causa choque, mas que tem a ver com um processo de desmotivação que seria natural, porque, repito, eu sei que estás atento à minha saída de campo de hoje editorial do Record, é precisamente sobre isso, citando André Vilas Boas para sairmos do campo da subjetividade. Vamos às palavras do Presidente do Futebol Clube do Porto. E o próprio Presidente do Futebol Clube do Porto, mesmo em maio, quando continuava a considerar a Rodrigo Mora um dos grandes talentos mundiais, admitia que havia uma grande diferença entre jogar com completa liberdade por trás do ponta de lança, como acontecia no sistema anterior à chegada de Farioli, ou ter que cumprir funções basicamente de 8,5, com maior intensidade, maior disciplina e rigor defensivo. Portanto, são cenários completamente diferentes. É a mesma coisa que o Sr. Farioli ia dizer, não, o Rodrigo Mora jogou muitos minutos, para começar não jogou 2.000, jogou 1.878. Portanto, faz um bocadinho de diferença, porque depois o Veiga também não jogou só 2.400, também jogou mais. Mas, sobretudo, a questão não era não jogar, que mal era também se o Rodrigo Mora não jogasse nenhum jogo. A questão é que era claramente um peixe fora d'água nesse sistema de jogo do Futebol Clube do Porto. Agora vamos em concreto à polémica dos últimos dias. Em primeiro lugar, é exatamente o que o nosso decano José Manuel Freitas acaba de frisar. Todas as partes estão contentes com o negócio. Portanto, vamos às redes sociais esportistas, parece que há uma guerra civil. Eu consigo agarrar, sinceramente, mandar imprimir orelhas de burro para toda a gente e andar-lhes a oferecer. Porque eles andam a insultar uns aos outros nas redes sociais. E a Roma está contente, o Rodrigo Mora está contente e o Futebol do Porto está contente. A intervenção de Luís Miguel Henrique a menos que me venham provar outra situação qualquer, mas a carta que já foi publicada hoje no Record confirma várias das informações que eu tinha, a única coisa que fez foi a Roma chegar às condições que o Futebol do Porto tinha definido. Mais nada. A Roma estava de pé atrás porque houve um acordo praticamente acertado para 8 milhões mais 42 e depois houve um recuo da parte do Futebol do Porto. Foi noticiado por toda a gente, incluindo por nós, que havia um impasse no processo negocial e foi necessário entrar um facilitador que unisse os pontos. E a entrada desse facilitador não foi para pressionar o Futebol do Porto, não foi para encostar o Porto à parede, não foi para fazer o Porto receber menos dinheiro, nada, foi para fazer a Roma pagar o que o Futebol do Porto pretendia receber. Agora diz assim, um talento geracional como o Rodrigo Mora, em condições normais, 50 milhões... já não era muito caro, mas era para pagar de imediato, ou pelo menos começar a pagar de imediato os 50 milhões, depois há sempre prazos de pagamento. Não! Precisamente porque o jogador tem um papel secundário no Futebol do Porto, é suplente, e isso levanta dúvidas, só por causa disso é que é possível à Roma vir buscar um talento como o Mora, pagar só 25 milhões com alguns prazos de pagamento também não são imediatos, e depois a segunda fatia desse pagamento ficar para 2028, que se entrar nas contas do Futebol do Porto 2028-2029, só vamos saber a contabilidade final desta operação quando forem divulgadas as contas do primeiro semestre dessa época em fevereiro ou março de 2029. Eu vou só lembrar que estamos em agosto de 2026. Portanto, um talento como o Mora sair sendo pago aos bochechos como vai ser pago, só é possível precisamente porque ele não era titular, não estava a ter o protagonismo que seria normal. Agora, é preciso dizer algo que nunca é referido em nenhum comentário, é que o próprio André Vilas Boas sentiu a situação do jogador. O Futebol do Porto não ficou o pé
nos 70 milhões da causa de rescisão. O Futebol do Porto não exigiu os 50 milhões como contrapartida imediata. O Futebol do Porto fez claras cedências no sentido que a transferência pudesse acontecer. E não fez por estar desesperado por dinheiro, porque o Futebol do Porto ia implodir se não vendesse. É mentira, o Futebol do Porto não empurrou o Rodrigo Moura para a porta fora. Pelo contrário, a partir do momento que se percebeu que o jogador, família, empresário Jorge Mendes estavam a trabalhar no sentido de colocar o jogador, o Futebol Clube do Porto esteve sempre disponível para ouvir propostas e negociar. A conclusão final deste negócio é uma conclusão dentro, repito, dos parâmetros que o Futebol Clube do Porto definiu. Portanto, se houve um facilitador pelo meio, neste caso o Dr. Luís Miguel Henrique, mais próximo da família, isso não prejudicou em absolutamente nada ao Futebol Clube do Porto, porque André Vilas Boas, precisamente pelo apreço que tem pelo jovem Rodrigo Moura, não complicou, não ficou pé nos 70 milhões, não exigiu os 50 milhões de imediato, aceitou uma situação completamente excepcional na realidade do Futebol do Porto, que é receber agora 25 milhões e, no limite, só em 2028 exercer os outros 25. Rita, olhando a que Jorge Mendes tem acesso a 10% da verba, isto significa que o Futebol do Porto contará genericamente com 22 milhões e meio de euros líquidos nesta fase. Isso não vai resolver nenhum problema financeiro ao Futebol do Porto imediato. Pode dar para respirar minimamente, mas não é a mesma coisa que receber 50 milhões de imediato. Portanto, não foi por dinheiro que o Futebol do Porto, longe disso, passou-se um bocado a ideia que escorraçou o Rodrigo Moura, não é nada disso. André Vilas Boas permitiu, facilitou, compreendeu, ajudou a viabilizar a venda de Rodrigo Moura e as diabolizações que estão a ser cometidas aqui nesta operação não fazem sentido nenhum, porque, repito, é só olhar para a conclusão do processo, tirando os anormais das redes sociais que se insultam uns aos outros, todas as partes envolvidas no processo estão contentes com o desfecho. Luís Pedro, chegou a ver a promessa da camisola 10, também a questão da renovação. Parece-te que o projeto efetivamente falhou pela questão do treinador, pela questão de não se ter entendido, entre aspas, com o treinador? Sim, parece-me que sim. Aliás, isto um projeto que falhou. Já foi subastamente explicado. O Francisco Farioli tem um modelo de jogo. Mas foi ele quem viabilizou que o Moura vestisse a camisola 10? O treinador? Não era por aí. Sim, mas a Rita colocou isso aqui na equação. Foi ele quem viabilizou para dar ao Gabriel Veiga? Zé, volta cá para fora, Zé. Não, estou a perguntar. Tu sabes, Vítor? Claro que não foi treinador, isso não faz sentido. Claro. Nenhum. Pronto, era só isso que eu queria ver explicado. Estava eu a dizer que o projeto estava comprometido, não só no princípio da última temporada, mas principalmente a partir do momento em que o Futebol Clube do Porto é campeão. O facto do Futebol Clube do Porto se ter tornado campeão valida todas as opções que Farioli tomou. Foi uma época de sucesso e a época de sucesso foi construída de uma determinada forma. Teve uma fórmula vencedora. A partir daí, Farioli tem ainda mais legitimidade, além da legitimidade inerente à condição de treinador, tem ainda mais legitimidade para prosseguir com o seu modelo de jogo. Relativamente à questão da camisola 10, faria algum sentido atribuir a camisola 10 a Rodrigo Moura neste contexto, nesta conjuntura? É que depois, dando-se a saída, que era uma saída que hoje, na última noite... Mas antes da chegada do Farioli, ninguém fazia ideia, não havia nenhuma ideia pré-concebida de que o Moura não ia jogar no Futebol Clube do Porto e, portanto, podia ter, do meu ponto de vista, ter a camisola 10. Então, mas estás a falar há 2 anos? Não, eu estou a falar... Não, a camisola 10 foi-lhe prometida no início desta época, com a renovação do contrato. Certo. Portanto, ele podia ter a camisola 10, porque nessa altura ninguém sabia o que é que Farioli ia fazer. Acho que já se adivinhava um bocadinho. Isso foi o ano passado. Acho que já se adivinhava Farioli campeão. Não. E vendo de alguma forma confirmada que... Mas o Rodrigo Moura já aspirava a ter a camisola 10 no início da época passada. Pois já.
Pois já. Mas foi entregue ao Gabri Veiga. Exato, foi entregue ao Gabri Veiga. Aliás, esse aí é o primeiro indício. Sim. Aí é o primeiro Mas lá indício está. de que... Aquilo que eu estou a dizer, desculpa interromper, aquilo que eu estou a dizer é... Por carga d'água, o Rodrigo Mora não ficou com a camisola 10, quando nessa altura, quando chegou Farioli, nem nenhuma das partes sabia que o Rodrigo Mora não ia entrar no esquema do treinador, apesar de ter jogado algumas vezes, e não tantas como se esperava, e o treinador, eu acredito que o treinador admitiu que o Rodrigo Mora, vá lá, se tornasse um futebolista mais atlético. E isso não aconteceu. Sim, pronto, é verdade. Mas não tem nada a ver com ter ou não ter a camisola 10. É que a camisola 10 aqui não, é importante para o ego do Rodrigo Mora. Claro. E Certo. seria importante exatamente neste momento em que para os adeptos do Futebol Clube do Porto, e até mesmo para a imagem exterior, seria ainda mais penoso sair o camisola 10. Agora sair o camisola 10 era complicado. Mas para Farioli, e eu lembro de estar aqui há um ano e tal com esta conversa, sempre, desde a pré-época anterior, sempre foi líquido que Rodrigo Mora não ia fazer parte do 11 base de Farioli. Sim, aliás, eu lembro-me de estar aqui a dizer como é que era possível Francisco Farioli, o novo treinador, não sabe porquê, abdica do jogador mais talentoso que o Futebol Clube do Porto tem. A verdade é que continuou a abdicar, apesar de ter mostrado uma estatística muito própria. Abdicou e foi campeão. É aquilo que o Vítor Pinto disse, a questão dos minutos, não é só a questão dos minutos, é se é titular, se entra não liga depois, então, raramente. se em competições é que joga, isso tudo é importante, não é? Não é só a frieza dos números e a frieza dos minutos. Estava eu a dizer, só para retomar e concluir, que eu, por exemplo, estava aqui a perguntar como é que é possível um jogador com o talento de Rodrigo Mora não fazer parte do 11 inicial. E porque cedo se percebeu que era, e se calhar nessa altura, mais também por mérito de Gabri Veiga, que foi um treinador, atenção, um pedido de Farioli, e também houve aqui depois um outro fator que foi importante, que foi a surpresa que constituiu Frauold. Ninguém esperava que tivesse sido um jogador que foi daqueles jogadores que chegou, viu e venceu. E a partir daí, Muito bem. o morto aos poucos, que Luís Miguel Henrique fala agora, começou a desenhar-se. Vítor Pinto, da frieza dos números de que falavam também, a estas imagens que vemos da chegada de Rodrigo Mora, uma chegada com bastante entusiasmo, várias centenas de pessoas à espera de Rodrigo Mora, recebido como uma estrela, digamos. Como é que está neste momento o coração dos adeptos portistas ao verem estas imagens? Sabemos que foram campeões na época passada, mas que peso tem isto? Oh, Rita, sem perder muito tempo com o que interessa pouco, só te dizer que ainda continua a imperar uma lógica de facção. Portanto, e a lógica de facção leva a que haja radicalização de posições, polarização de posições. Aquilo que às vezes é mais assustador é a própria desvalorização que é feita do próprio talento e qualidade do Mora. Já aconteceu o ano passado, quando o Record noticiou que o Mora estava surpreendido por não ser a primeira opção de Farioli e estava preocupado com essa situação. Da mesma forma que ficou triste o ano passado por não ter a camisola 10 e ela ter sido atribuída a um recém-chegado como Gabri Veiga, mas isso foi uma situação pontual. E logo na altura, não só existiram aquelas contas arregimentadas que nos insultavam diariamente, mas pior que nos insultarem a nós era maltratarem o próprio Rodrigo Mora. E aconteceu muito isso nos últimos dias, por causa da intervenção, sobretudo do Dr. Luís Miguel Henrique, vimos escrever do Mora, da família de Mora, coisas perfeitamente inacreditáveis. Jorge Mendes não, incrivelmente Jorge Mendes ficou um bocadinho à margem dos ataques. Mas dizerem coisas não se podem dizer. Rodrigo Mora é um produto da formação de Futebol Clube do Porto. Vai ser o jogador que vai dar a maior, se tudo se confirmar, vai dar as maiores mais-valias de sempre à SAD. Todos reconhecem, mesmo os que estão contra o Mora, aquele que não encaixa no sistema de Farioli. André Vilas Boas disse em maio o que tinha a dizer sobre o assunto. Sendo presidente e tendo que, obviamente, continuar a acreditar no jogador, percebeu que não havia viabilidade para o Rodrigo Mora encaixar como médio. E se não cabe como médio, mais vale, então, se calhar fazer a vontade
a muitos dos sócios vão para as redes sociais pedir para trocar o Rodrigo Mora por Sek Fofana, mas isto é a realidade atual do Futebol Clube do Porto. Por mais Moras que tenha, vai trocá-los sempre por Sekos Fofanás. Agora, o Fofana foi importante para o título do Porto. Aliás, marcou 3 golos e o Mora só marcou 1 ao longo da época no campeonato. Portanto, a partir daí, há um registro que deu sucesso para o Futebol do Porto ser campeão, há um registro que coloca o Futebol do Porto já na pole position para o bicampeonato. Quem quiser olhar para o lado imediatista, acaba aqui a conversa. Quem, como André Vilas-Boas, tem que pensar à frente, e conhece o Futebol do Porto há décadas, tem que pensar também, no momento em que o treinador saia, que Futebol do Porto é que fica. Fica um Futebol do Porto com talento, com qualidade à imagem, do que o próprio presidente, que sempre quis ver, sempre se identificou. E, aliás, frisou que era uma das suas linhas de crescimento do Futebol do Porto quando chegasse à presidência, mas isso é uma reflexão que o Futebol do Porto tem que fazer internamente. E com Francesco Farioli, a treinador, a SAD tem uma responsabilidade neste momento. É dar condições ao treinador para que a sua proposta de jogo funcione. E é por isso, e amanhã vamos ter revelações no Record quanto a isso, e é por isso que a saída de Rodrigo Mora não belisca minimamente a competitividade do Futebol do Porto esta temporada, porque ele não era um fator no esquema de Francesco Farioli. Eu não vou ao ponto de dizer que Francesco Farioli que empurrou o Rodrigo Mora, eu não vou ao ponto de dizer que Farioli, se pudesse puxava ao tapete ao Rodrigo Mora. A única coisa que eu digo é o que é objetivo e, repito, apoio-me sempre nas palavras de André Vilas-Boas. Neste sistema, a jogar como médio, Rodrigo Mora não é um jogador diferenciador, não é um jogador de exceção, não é um craque. Em Roma, o que tu viste foram centenas de adeptos que viram imagens, viram o Rodrigo Mora jogar contra a Roma e viram, noutras circunstâncias, a jogar com a tal liberdade de movimentos que lhe permite criar, que lhe permite desequilibrar, que lhe permite fazer magia. Agora, o futebol, um dos grandes desafios do futebol, e termina assim, Rita, peço desculpa, porque nós prendemos muito aqui às coisas do dia-a-dia, às vezes não divagamos um bocadinho naquilo em que nos revemos mais. Há sempre um ponto de equilíbrio entre a criatividade, a magia e os jogadores são verdadeiros ilusionistas com a bola e aquela função de pressão, agressividade, fisicalidade. Tem que haver um ponto de equilíbrio. E o Futebol Clube do Porto, neste momento, seguiu um caminho que não é um caminho que dê espaço para jogadores como o Rodrigo Mora ou até como alguns dos jogadores criativos que o Futebol do Porto tem na formação e que brevemente vão querer bater à porta do plantel principal. Se Farioli for o treinador do plantel principal, não tardaremos muito a ver as mesmas pessoas nas redes sociais que insultaram o Rodrigo Mora a insultar outros jovens craques do Futebol do Porto que podem ficar tristes por não terem acesso ao plantel principal, por serem jogadores que não encaixam no sistema do treinador. É o que é. Se ele for bicampeão, o Futebol do Porto vai seguramente renovar a aposta para ser tricampeão e é isso que conta face à urgência de ganhar que existe no futebol português. Mas, Pedro, muito rapidamente... Não, é só para concluir e resumir, muito por força da forma como o futebol é jogado atualmente, os jogadores com as características de Rodrigo Mora têm dificuldades. E o caso mais, penso eu, eloquente dos últimos anos é João Félix, que teve anos e anos para encontrar um sistema de jogo, desde que saiu do Benfica, para se poder impor. Vamos falar agora precisamente sobre Benfica, porque João Palhinha está iminente no Benfica, já rejeitou a proposta do Newcastle, segundo o Record apurou, o acordo entre o Clube da Luz e o Bayern Munique está muito próximo de ser alcançado. Vamos analisar este tema mais à frente, vamos também olhar para a situação de Suárez no Sporting. Para já, um curto intervalo. Volte connosco. Record na hora. Porque aqui ninguém larga a mão de ninguém. Cofidis, de pessoas para pessoas. Chefe, dá tempo para mais um Arraial. Oh, amigo, isso nem se pergunta. Sai já um Arraial Maneira. Este ano o Arraial não acaba. Castelões apresenta um Arraial de queijo. Uma bifana à maneira com queijo Castelões. O rei das festas. Dor muscular? Voltaren pode ajudar. Voltaren Emulgelex e o emplastro Voltaren 24 horas são clinicamente comprovados no alívio da dor, proporcionando uma ação anti-inflamatória localizada que atua em profundidade na origem da dor para um alívio até 24 horas. No combate à dor, escolha Voltaren. Depois vai tudo para o mesmo sítio. Isto não faz diferença. Tudo de férias. Como
Começa por reciclar as desculpas. E durante as férias, não deixes de separar o lixo. Vamos lixar o lixo antes que o futuro se lixe. Um apelo da Agência Portuguesa do Ambiente. Na minha escola, toda a gente tem mochilas Neon Vibe. Toda a gente, menos eu. Porque eu tenho esta, é de todos os LEDs. E tenho esta, e esta, esta, e esta, esta, e esta, e esta, e esta. E mais esta. LEDs. Na escola de toda a gente, há lugar para ser diferente. E no Continente tens todo o material que precisas para seres exatamente igual a ti. Continente é de toda a gente. Eu sou o Usain Bolt e gosto de ser rápido. E agora, sou mais rápido do que nunca. Mais rápido do que nunca. Novo Skip Ciclos Curtos. Elimina a sujidade invisível e o suor, mesmo em 15 minutos. Mais eficaz contra maus odores. Mais fragrância. Novo Skip Ciclos Curtos. Mais rápido do que nunca. Certo, deu um total de 39,90€. Só? Não é isso. É assim também eu. E assim, com o cupom de 15% de desconto em toda a loja, toda a gente poupa em tudo. Aproveita e descubra milhares de produtos. Continente é de toda a gente. Dias 28, 29 e 30 de agosto, o Mel Calorama marca o teu reencontro com Lisboa. Miss Lauryn Hill, Robbie Williams, Deftones, Turnstile. Se és meu, aproveita o preço exclusivo. Já estão abertas as candidaturas à 5ª edição do SME Enterprise Prémio Europeu da Sustentabilidade para PME. Uma iniciativa da General e Tranquilidade que continua a distinguir e dar visibilidade às PME sustentáveis. Candidate-se em generalipme.com. O que está a mudar com a aplicação da inteligência artificial nas nossas vidas? Será aí há uma ameaça ou uma oportunidade? Que novos mundos o homem pode conquistar? Quais os principais projetos que os investigadores portugueses estão a desenvolver? Todas as respostas no Global 5.0, no Now. Este programa é patrocinado por iServices, reparações multimarca. Tagus Park. Oeiras Valley. Deixa-me adivinhar, fruta e legumes escolhidos no ponto certo, entregues em loja 7 dias de semana. Assim também eu! E assim, com a mini melancia com poucas sementes e sem resíduos de pesticidas, por apenas 99 cêntimos o quilo. Toda a gente come melhor. Continente é de toda a gente. Quando o primeiro golo entrava, chorei tanta emoção que todos vão sentir. A nova época só perde quem não vê. Onde é que se vê? É aqui, na Sport TV. Adere já na tua box. Dias 28, 29 e 30 de agosto, o Mel Calorama marca o teu reencontro com Lisboa. Miss Lauryn Hill, Robbie Williams, Deftones, Turnstile. Se és meu, aproveita o preço exclusivo. Depois vai tudo para o mesmo sítio. Isto não faz diferença. Tudo de férias. Começa por reciclar as desculpas. E durante as férias, não deixes de separar o lixo. Vamos lixar o lixo antes que o futuro se lixe. Um apelo da Agência Portuguesa do Ambiente. O que acontece a um aperto de mão depois do aperto de mão? Na Cofidis, tão importante como esse primeiro gesto, é o que vem depois. É estarmos sempre acompanhados do início ao fim do crédito, dê vida às voltas que der. Porque aqui, ninguém larga a mão de ninguém. Cofidis, de pessoas para pessoas. Já só tens até 23 de agosto para ganhar mais de 500 mil euros em combustível Repsol. Basta fazer 30 euros em compras no Lidl ou na Repsol para encher o depósito e aliviar a carteira. Participa já! Com o Lidl e a Repsol é para testar. Promoção exclusiva para compras feitas através dos apps Lidl Plus e MyRepsol. The world that was doesn't exist. He's an unknown. He's a survivor. We're gonna take off, right? Yeah, that's the plan. You're as dead as a rat. You just don't know it yet. I don't think so. A Companhia das Estrelas, 27 de agosto nos cinemas.
o sobe e o desce das instituições europeias. a vida dos eurodeputados portugueses, o dia-a-dia em Estrasburgo e também em Bruxelas. O que fazem para melhorar a vida de todos nós? Europa Viva, todas as semanas, no Now. Europa Viva, para ver todos os sábados, no jornal à hora de almoço, no Now. Cominciano le ferie quando torno al mio paese. Quando torno al mio paese. Não há melhor sensação que o verão. Por isso, prepare-se para o verão Fiat e aproveite cada momento com a gama Fiat desde 14.900 euros. TAEG 9,6%. Mi sembra il tuo paese. Este programa é patrocinado por Betano. Record na hora. Estamos de volta. Luís Soares fez uma pausa nas publicações enigmáticas nas redes sociais. Ao contrário daquilo que aconteceu nos últimos dias, o avançado do Sporting não partilhou nenhuma reação, nenhuma passagem bíblica. Essas partilhas diárias de Luís Soares têm sido interpretadas por vários adeptos do Sporting como claras manifestações de desagrado por parte do jogador. Luís Soares ontem não fez qualquer publicação nas redes sociais. Eu recordo que o avançado colombiano atravessa um mau momento em Alvalade e nem sequer é a primeira opção de Rui Borges para o ataque. Soares tem estado envolvido em vários episódios polémicos, desde logo quando se associou a um candidato às eleições do Fenerbahçe e estava disposto a deixar o Sporting para rumar à Turquia. É com este tema que vamos retomar a conversa neste programa. Vítor Pinto, como é que interpretas agora este silêncio? Parece que está a ser aconselhado Luís Soares. Terá algo a ver com o próximo jogo do Sporting? Como é que vês esta situação? Está a cheirar a 11. Está a cheirar a titularidade. Eu queria perguntar. Parece-te... Eu podia dizer o que acho, de pessoas com este tipo de coluna vertebral, mas temos que dar um bocadinho de desconto, porque no futebol temos estas personalidades que por vezes são difíceis de gerir e como tal temos que ter alguma paciência às vezes para estes caprichos, estas posturas de jogadores que entendo em alguns momentos, Rita, entendo que um jogador que está quase a fazer 29 anos e que lhe dizem que é a última oportunidade para sair, que fique com a cabeça na lua, vão-lhe prometer que ia para a Turquia ganhar 10 milhões de euros limpos por ano, que num contrato de 4 anos ou coisa que o valha, mas acho que era mesmo 4 anos. É natural que é quase inevitável que um jogador como o Luís Soares, que nunca atingiu o plano de grande destaque até ao Sporting, com todo o respeito pelo percurso que fez, fique um bocado com a cabeça na lua. Aquilo que entendo menos são as sucessivas intervenções, que ele sabe perfeitamente que têm impacto, quer dele, quer da sua senhora, que têm impacto negativo em tudo que diz respeito ao Sporting, são interpretadas, inclusivamente, como fatores de perturbação do dia-a-dia do Sporting. Ainda por cima, quando o próprio jogador, nas 2 vezes esteve em campo com a Estrela da Amadora e Vitória, esteve muitos furos abaixo, para não dizer que foi uma completa nulidade em campo. Agora, neste momento, está-lhe a cheirar a 11. Porque, feliz ou infelizmente, para ele, o professor Rui Borges decidiu, quer na Amadora, quer com o Vitória, fazer de Luís Soares o primeiro avançado a entrar. Rafael Nel não teve oportunidades. Sendo assim, se Ioannidis, a menos que Ioannidis tenha uma recuperação milagrosa até sábado, o problema pode não ser tão grave como parecia, mas face às características dolorosas do problema que teve nas costelas, dificilmente estará apto. Portanto, o Luís Soares, neste momento, já está a cheirar a titularidade. E olha a diferença de comportamento, Rita. Quando a titularidade parece possível, finalmente, já não há publicações diárias com desabafos bíblicos, ou salmos, ou versículos do livro sagrado, ou seja o que for. E essa mudança de comportamento não passa despercebida à nação sportinguista. Simplesmente, o Luís Soares é um profissional, tem que cumprir com o Sporting, e até para alimentar alguma esperança que ele ainda tenha de poder sair do Sporting numa grande transferência, só assim é que a SAD poderá pensar numa saída de Luís Soares, tem que justificar em campo também esta temporada essa qualidade, dado que no Mundial não marcou nenhum golo, as coisas correram mal. Portanto, a partir daqui, termino como comecei, Rita. Luís Soares está a cheirar a titularidade. Se na semana passada o treinador já se tinha atravessado
a dizer que o Luís Soares não é que tivesse tido um comportamento fantástico, mas já, pronto, eu ia usar mais uma vez um termo nortenho e vou-me conter um bocadinho para não usar, que era o que me apetecia, mas pronto, portou-se um bocadinho melhor. Portanto, se esta semana, dado que cheira à titularidade, quase que aposto contigo, Rita, e terei todo o gosto quando for a Lisboa de pagar essa aposta, um cafezinho na Copa, pelo menos, de certeza, de como na sexta-feira o Rui Borges vai dizer... Atenção, custam 10 cêntimos só para as pessoas... Paga o Luís Pedro, paga o Luís Pedro. Paga o Luís Pedro. O que interessa é o simbolismo. Portanto, quase que aposto contigo, Rita, com o Luís Pedro e com o José Manuel Freitas também, que sexta-feira vamos ouvir o Rui Borges a dizer não, Luís Soares, nada a apontar durante o trabalho esta semana. E não é o treinador do Sporting que é maluco. É mesmo o jogador que, cheirando à titularidade, vai andar direitinho como um fuso esta semana. É isso que é lamentável. Portanto, porquê é que não publica agora os salmos, os versículos bíblicos, os recadinhos usando a Bíblia? Porquê é que não faz isso agora? Vou ficar à espera a ver se amanhã publicar alguma coisa. Ao menos agora, já que demos aqui este recadinho... Já sabemos que ele sabe que não vai ser titular. Se ele publicar... Fazes a mesma leitura. Ora, aí está, Luís Pedro. Fazes a mesma leitura. Cá estaremos para analisar. Depende do conteúdo. Vamos analisar o conteúdo amanhã. Deixa-me ir um bocadinho atrás. E tu há bocado estavas a pressionar por causa da ida de intervalo e eu não me quis alongar para tu não te zangares. Só para voltar à questão do Rodrigo Moura. Também não temos muito tempo agora neste tema. Sim, é muito rápido. E para percebermos, eu estava a dizer que ele era, no fundo, era prejudicado pela forma como hoje o futebol se joga. Sim. Mas se nós olharmos para os rivais, ele no Benfica jogava à vontade no lugar de Sudakov. E no Sporting jogava, pelo menos rivalizava com Salazar e se calhar a aposta era nele. É só uma curiosidade. Olha... Deixa-me que te diga, respondendo à tua pergunta, eu estive há pouco a ver o programa na CMTV, onde o Vítor Pinto estava a participar, e houve ali um rodapé que me inspirou, que foi o rodapé, não sei se foi do Pedro Carreira, se foi do André Seferino, em que dizia qualquer coisa do género que o Luís Soares tinha largado os posts para se concentrar nos postes. E é exatamente isso que está a acontecer. Nós, felizmente, hoje já não vamos ter... Não que o tivéssemos feito, mas chegámos a equacionar, pedir ao Sr. Cardeal da América Guiar para que nos explicasse o que é que aqueles posts queriam dizer. Hoje, felizmente, já não vai haver essa necessidade e já percebemos o que é que acontece. Ele, neste momento, se o jogo fosse hoje, é ele que iria jogar. E não havendo esses posts, o que é que quer dizer Luís Soares, Zé? Eu estou muito de acordo com o que já disseram o Vítor e o Luís. Eu vou esperar por sábado, mas não pela hora do jogo, aí durante a tarde. Se houver post, ele não vai jogar. Se não houver, vai ser titular, que me parece uma situação perfeitamente normal dentro da anormalidade que o Luís Soares tem sido esta época no Sporting. E normalidade porquê? Sempre que o Ioannidis foi substituído, o primeiro a entrar foi Luís Soares. Portanto, quando, do meu ponto de vista, é só do meu ponto de vista, acho que a oportunidade devia ter sido dada a Rafael Nel, porque, como se confirmou, o Vítor diz que ele foi uma nulidade. Eu digo que ele, nas duas vezes em que entrou, foi 1-0 e o Sporting ficou a jogar com 10. É isso. Portanto, percebes que esteja tão perto da titularidade de Luís Soares? Estou de acordo com aquilo que o Vítor disse. Cheira-lhe a 11, está-lhe a cheirar a 11. E, mas portanto, é justo? Tendo em conta tudo isso que mencionas? Isso é da responsabilidade. O olfato está apurado, Rita. Só falta o olfato pelo golo. Isso é da responsabilidade... Olha o cheirinho a titularidade. Vamos lá ver. Isso é da responsabilidade de Rui Borges. E como é que fica Rui Borges perante o grupo? Não, o Rui Borges, se der a titularidade a Luís Soares, é porque considera, da sua observação, que ele está em condições de ser uma mais-valia para a equipa. Como é que ele fica perante o grupo? Fica o Rui Borges à espera que o Luís Soares corresponda à confiança que, mais uma vez, o treinador lhe está a dar e que seja o Luís Soares próximo daquilo que foi na época passada, porque, na verdade, eu concordo com todos os meus companheiros comentadores nesta casa que dizem que o Luís Soares é futebolisticamente inatacável por aquilo que fez na época passada, mas depois, como cidadão, e quero só rematar esta minha opinião sobre o colombiano do seguinte modo. O mercado caminha para o fim. Sim. E apesar dele poder ser o titular no sábado, que eu acredito que sim,
Porque o Ioannidis, cada problemazinho que tem uma amplitude muito grande, porque ele deve ser hipocondríaco, digo eu, e não tem nenhuma capacidade de sofrimento. Uma lombalgia de outros futebolistas, levas uma infiltração e vais para dentro do campo. Sudakov, por exemplo, admitiu recentemente que jogou muitos meses com Tens uma um bom lombalgia. exemplo aí. Esse é um bom exemplo. A minha convicção é que Luís Soares, apesar da possibilidade forte de ser titular no sábado, continua a não querer continuar no Sporting por aquilo que o Vítor disse. Aspira, porque lhe disseram que podia ganhar 10 milhões de euros na Turquia, e a partir daí tem sido um rol de disparates daquele que foi a principal figura do Sporting durante toda a época e uma das figuras até da época leonina e da época a nível global. Já agora, se me permites, só duas coisas. Uma que, só para repor a verdade, o rodapé genial é do Sérgio Pereira Cardoso, como ele estava a apresentar, pensei que não tivesse sido ele. Parabéns ao Sérgio por um rodapé genial. Acho que não bate um... Hoje é só prendas para toda a gente. Não, vou dar outra prenda que foi para mim o melhor de todos de sempre, que foi o Brás de Boné, recebe Neres a pé. Foi o melhor de todos que eu tenha visto até hoje. E a CMTV faz isso muito bem. Este post, além da questão, este não post, neste caso, de Luís Soares, além da questão de nos fazer pensar que ele pode ser titular, mas isso ainda poderá depender um bocadinho do Ioannidis, a não ser que Rui Borges utilize o argumento da pequena lesão do Ioannidis para fazer definitivamente as pazes com Luís Soares, pode também querer dizer outra coisa. É que o mercado está a fechar. E como diz Frederico Varandas, os jogadores acalmam muito depois do fecho do mercado. Já agora, não sei se tenho a oportunidade, não é que seja nada de relevante. Esta questão do fecho do mercado no desempenho dos jogadores é muito importante. Eu vi uma entrevista há pouco tempo do árbitro João Pinheiro, a quem eu estou sempre a criticar, e agora vou dizer bem dele. Ele falou numa coisa muito importante, que sente isso dentro do campo. Sente que os jogadores têm outra ansiedade quando está a fechar o campo. E isso nota-se no campo. Muito bem, vamos continuar a conversa mais adiante. Temos também novas informações sobre João Palhinha, mas para já fazemos um curto intervalo neste Record na Hora. Volte connosco. Até já. Record na Hora. O ano todo à espera do verão, até chegar aquele calor abrasador e sentir o couro cabeludo a arder. Por isso agora só uso o novo HIS Menthol Fresh. É como pôr a cabeça no frigorífico. Refresca mais que um mergulho nas praias do norte. E não tens comichão? Não tenho. Novo HIS. Sensação de frescura de menos 5 graus e livre de caspa. Superbox Super Rock apresenta a super estrela mundial The Weeknd, ao vivo em Lisboa. Com o espetáculo After Hours Till Dawn, com músicas do seu novo álbum Hurry Up Tomorrow e todos os hits. 5 e 6 de setembro, Estádio do Restelo. Compra o teu bilhete em bluticket.mel.pt. Depois vai tudo para o mesmo sítio. Isto não faz diferença. Tudo de férias. Começa por reciclar as desculpas. E durante as férias, não deixes de separar o lixo. Vamos lixar o lixo antes que o futuro se lixe. Um apelo da Agência Portuguesa do Ambiente. Já estão abertas as candidaturas à 5ª edição do SME Enterprise Prémio Europeu da Sustentabilidade para PME. Uma iniciativa da Generali Tranquilidade que continua a distinguir e dar visibilidade às PME sustentáveis. Candidate-se em generalipme.com. Autoestima, motivação, empatia, coleção Psicologicamente. Descubra os principais temas da psicologia explicados de uma forma prática, clara e enriquecedora. Uma coleção de livros essenciais para nos conhecermos e vivermos melhor. Quarta-feira, dia 26, primeiro livro sem stress ou ansiedade. Preço de lançamento €1,95 com o seu Correio da Manhã. Limpezas de verão com mais pressão e menos desperdício. Com o EcoBoost Areias Lavadoras de alta pressão Karcher. Limpe 50% mais rápido e poupe metade da água e energia. Porque limpar bem é limpar de forma inteligente. Há sempre uma Karcher para isso. Dias 28, 29 e 30 de agosto, o Mel Calorama marca o teu reencontro com Lisboa. Miss Lauryn Hill, Robbie Williams,
Deftones. Turnstile. Se és meu, aproveita o preço exclusivo. Depois vai tudo para o mesmo sítio. Isto não faz diferença. Tudo férias. Começa por reciclar as desculpas. E durante as férias, não deixes de separar o lixo. Vamos lixar o lixo antes que o futuro se lixe. Um apelo da Agência Portuguesa do Ambiente. Em nome do futebol... Pronto, não, eu sei que se joga dentro das 4 linhas, mas e se toda a gente entrar em campo? Tudo a rolar, tudo a comer relva. O futebol vai ter contigo onde quer que estejas agora. Liga Portugal Betclic. Em nome do futebol, vamos todos a jogo. Incominciano le ferie quando torno al mio paese. Quando torno al mio paese. Não há melhor sensação que o verão. Por isso, prepare-se para o verão Fiat e aproveite cada momento com a gama Fiat desde 14.900 euros. TAEG 9,6%. Mi sembra il tuo paese. Este programa é patrocinado por Betano. Record na hora. Estamos de volta aí para dar-lhe conta de que João Palhinha está iminente no Benfica. Até já rejeitou a proposta do Newcastle. Segundo o Record apurou, o acordo entre o Clube da Luz e o Bayern Munique está muito próximo de ser alcançado. Existe até a confiança de que tudo vai ficar fechado ainda esta semana. De acordo com o que foi possível saber, João Palhinha só quer jogar no Benfica e, por isso, rejeitou até a proposta do Newcastle. Da parte do internacional português está tudo certo. Já há algum tempo que tem tudo acordado com o Benfica, faltando apenas o entendimento com o Bayern Munique. Para conseguir esse entendimento, a estrutura liderada por Rui Costa compromete-se a pagar uma quantia a rondar os 20 milhões de euros, isto já com bónus incluídos, além dos cerca de 2,5 milhões de salário por cada uma das 4 épocas de contrato e ainda um prémio de assinatura de cerca de 1 milhão de euros. Luís Pedro, falou-se aqui de vários nomes para Central, já conhecemos o Central do Benfica, foram considerados vários nomes, mas relativamente à posição 6, andou sempre à volta de Palhinha. Portanto, o Benfica parece estar muito seguro sobre aquilo que quer. Parece-te que por isso justifica-se este investimento alto? Aquilo que o Benfica vai pagar ao Bayern Munique por João Palhinha, parece-me que é uma coisa que não é nada de exagerado. No fundo, o que os adeptos querem é títulos. Não querem saber se as contas da SAD são positivas ou são negativas. Isto, de um modo geral, depois há aqueles mais rigorosos que estudam ao pormenor o deve e o haver de cada exercício. E João Palhinha a vir para o Benfica não garante títulos, mas garante, obviamente, que o Benfica vai ficar mais perto de os obter. E, pegando na primeira parte da tua pergunta, realmente aconteceu isso. Nós, em Centrais, soube-se que o Benfica esteve à procura de vários e só desiste de Arwood porque o Southampton começa a pedir muito, mas em termos de número 6, foi sempre Palhinha o alvo do Benfica. Este valor que o Benfica pagará ao Bayern Munique, obviamente se houver acordo, não me parece exagerado. Agora, parece-me exagerado 4 anos depois de contrato para um jogador de 31 anos a ganhar as verbas que estão em causa. Isto vai, obviamente, superar os 40 milhões de euros. E para compensar face às propostas que teria do outro lado, o Benfica tem que convencer Palhinha de qualquer forma. E não é só com as palmadinhas nas costas de Marco Silva que vai convencer João Palhinha, como é evidente. Agora, parece-me que 4 anos de contrato com estas verbas já me parece um bocadinho exagerado. Eu lembro que o antigo dirigente Achas do Benfica... que se não fosse Marco Silva, o Benfica nunca faria este investimento com um jogador com este perfil? Claro que não, eu admito que podiam pagar, e é o que eu te estou a dizer. Parece-me uma verba mais ou menos razoável pagar 15 mais 5 ao Bayern de Munique. Agora, este euro milhões anual que Palhinha vai ter direito é que me parece exagerado para o futebol português e, acima de tudo, para a idade do jogador.
Vítor, mas como referíamos aqui, o Benfica sempre se mostrou muito seguro, com muitas certezas sobre a posição 6. Era de facto o João Palhinha. Parece-te que ainda assim este valor é exagerado? Oh, Rita, evidentemente que é exagerado para a realidade do futebol português, porque é um jogador sem retorno financeiro. É um jogador que vai trazer uma vertente que é importante, que é o do impacto esportivo. Agora, a partir daqui, qualquer cenário em que olhemos para esta operação é um cenário que é muito fácil para o adepto. O coração bate mais forte só de pensar que o João Palhinha vai dar força e consistência ao meio-campo, mas o Dr. Nuno Catarino, que estava no Rio Maior sentado atrás do Rui Costa, é que tinha que encontrar soluções financeiras para poder viabilizar esta contratação, porque é uma contratação a fundo perdido, como o Palhinha não vai depois aos 33 anos dar uma grande transferência, portanto chegou para ser campeão. Aliás, tem que ser esse o objetivo, porque não faz sentido numa temporada em que, por exemplo, no futebol português há 3 equipas que se vão apurar para a Liga dos Campeões, fazer uma contratação destas por um veterano que custa tanto dinheiro. Só faz sentido numa lógica de ser o fator X. É o jogador que faz menos falta, é o jogador que está identificado com a lógica, com a proposta do treinador, é o jogador que vai levar o Benfica ao título. Eu já sei que ouviste qualquer coisa sobre algo parecido o ano passado em relação ao Richard Rios, mas eu estou a dizer isto de maneira diferente. Estou a dizer, uma vez mais, nenhum jogador por si só consegue levar a equipa às conquistas. Às vezes há jogadores que são fator X. Há aquele jogador que serve de pilar para todos os outros jogadores que têm outro tipo de funções poderem brilhar. E o Palhinha encaixa como uma luva numa equipa que quer atacar tanto como ao Benfica, numa equipa que quer ser dominadora, numa equipa que quer ter posse, quer ter a vertigem ofensiva, quer ter carrossel atacante, precisa de um jogador com um nível de estabilidade que Palhinha dá ao meio-campo. A partir daqui, o Benfica já há muito tempo, Rita, já há muito tempo, que decidiu que tinha condições para suportar este esforço financeiro. A partir daqui é só aquilo que está a faltar neste momento, é bater o martelo, e depois há uma coisa fantástica e vou terminar assim. Mesmo quem tem boas informações sobre este processo, diz sempre que está quase, está quase, está quase. E depois ouvimos sempre um asteriscozinho. Ouvimos o asterisco, que é: está quase, está quase, está quase, mas o Bayern ainda está à espera a ver se alguém aparece e dá mais dinheiro. E é esse asterisco aqui que a mim me faz espécie. Porque realmente passa o tempo, passam os dias, passam as horas. Agora é mesmo esta semana. Eu vou dizer mais, Rita. Olha, se não for esta semana vai ter que ser mesmo para a próxima. Porque depois, no dia 1 de setembro, fecham as inscrições na Alemanha. Portanto, o Bayern, de certeza absoluta, posso-te garantir em primeira mão que se não for esta semana, é para a próxima. Agora, acho estranho é que quem está por dentro do processo diga, mas o Bayern ainda está à espera que apareça alguém com dinheiro. Portanto, esperemos que não apareça, porque era bom para o futebol português que se desse este regresso. Depois só em janeiro. Pois, amigo, é exatamente isso, Luís. Pois. Falta cerca de semana e meia, até 1 de setembro. Há a convicção de que o negócio estará fechado ainda esta semana, nos próximos dias. Parece que não poderá passar muito desta semana. João Palhinha tinha toda a razão quando, a caminho de Munique, no aeroporto, falou em folhetim. Ele tem alimentado, ele é a principal figura. Hoje partilhou esta fotografia que vemos. Pois. É o galá do verão. Mas é como a camisola do Benfica ou do Bayern? Esta fotografia... Não. E a fotografia, à pois. direita, Ok. A olhar para o futuro, sim. Não, ele tem sido o grande protagonista e bate aos pontos qualquer Brad Pitt do cinema na atualidade, porque ele tem figura, é uma pessoa inteligente e tem alimentado o folhetim de uma forma... Ele que ontem, já que falas sobre isso, deixou um gosto na goleada do Benfica. Não, exato. Se isto fosse mesmo um folhetim, uma novela, esta novela era arrebatadora, porque todos os dias, mesmo não tendo nada de novo, é sempre uma excitação, ir à procura. Bem, será que é hoje? Será? E falta uma semana e meia. Mas é menos dramática do que as novelas a que já temos assistido. Ok, esta é menos dramática. Eu gosto. Esta é menos dramática por uma razão. Porque o Palhinha... Tem dado sinais. Não, tem 2 dedos de testa, é uma pessoa inteligente. E sabe o que é que está a fazer. E tem que estar bem aconselhado. Bom, agora 2 questões. A primeira, a futebolística. Bem, já se percebeu que o Palhinha, com todo o respeito, é para Marco Silva ou seu Maradona. E eu percebo que seja assim, porque o Palhinha, futebolista, é um jogador de elevada craveira.
que dará ao Benfica uma determinada forma de jogar que o Benfica não tem tido até agora. Até porque o Palhinha tem várias valências que eu sempre lhe vi funcionar em pleno, como seja. Ele sozinho aguenta o meio campo em termos defensivos, é um futebolista de equilíbrios e depois tem uma qualidade que eu muito valorizo, que eu gosto de futebol. O Palhinha mete a bola à distância, a 30, 40 metros, com uma segurança e uma qualidade fenomenais e faz grandes diagonais. Portanto, é um futebolista extremamente completo. Depois o lado financeiro, acho que é um absurdo. Acho que é um absurdo. O Benfica vai pagar, e depois nós veremos quanto é que o Benfica vai pagar ao Bayern, quanto é que o Palhinha vai... A mim não me interessa muito, eu estou-me perfeitamente... Deixa-me só terminar. Não quero saber nada de quanto é que o Palhinha vem oferir, mas, pelas contas que tenho ouvido falar, é 44, 45 milhões de euros e lá está. Sim. Nunca o Benfica terá retorno disso, é no imediato, é para atacar o título e pronto, é bom para o Benfica, que tem um grande reforço, fica mais forte no ataque ao título, depois o pior é se não ganha o título. Vítor, eu queria perguntar-te precisamente isso. O Benfica já conseguiu um bom encaixe, a saída de Dedić, de António Silva, agora investiu também 20 milhões de euros no Central. Quanto a Palhinha, feitas as contas entre salários e bónus, pode passar os 40. Quão pressionado está Marco Silva a ser campeão? Fantástico, Rita, fantástico. Acho que está tão pressionado como qualquer dos outros treinadores dos grandes. Nós temos uma grande habilidade no futebol português de ir à procura dos tais objetivos mínimos e de justificações para insucessos. Mas é assim, se quem gosta de Benfica e Sporting diariamente se manifesta dizendo que o Futebol do Porto não tem qualidade de jogo, então de que é que têm medo? Então é porque acreditam que podem ser campeões. Portanto, a partir daqui, Benfica e Sporting entraram nesta temporada com o claro objetivo de serem campeões. O Sporting, apesar de estar numa transformação de plantel, creio que tem potencial para lutar pelo título, repito, apesar da transformação, e o Benfica foi buscar um treinador que, ainda que tendo que também dar competitividade a um grupo que está marcado por 7 temporadas em que só conquistou um título, também chegou para elevar a fasquia. Portanto, eu coloco seriamente, e o Sporting de Braga, infelizmente, não consigo colocar sequer próximo dos 3 grandes a este nível, por várias razões, mas mesmo admitindo que a continuidade do modelo campeão do Futebol do Porto faz Farioli ser o grande favorito ao bicampeonato, Benfica e Sporting são competitivos na corrida ao título. Agora, a chave do Marco Silva vai ser esta, Rita. Os 7 golos que nós vimos com o Casa Pia, os 6 que vimos com o Artes e os 5 que vimos com o St. Gallen têm que corresponder a uma evolução na consistência. O Benfica não pode tremer ou não ser eficaz contra o Académico de Viseu, como se viu num jogo em casa em que perde 2 pontos, ou depois no jogo seguinte do campeonato marca 7 golos. Tem que atingir um patamar de equilíbrio para ser consistente e competitivo. Essa é que é a chave. Se tu me disseres que o Marco Silva rapidamente vai conseguir que a equipa seja consistente naquilo que tem mostrado de mais positivo, então eu digo-te que tem com legitimidade pode assumir-se como candidato ao título, caberá ao atual campeão dar a devida resposta em campo. Vítor, vamos então por isso ouvir Marco Silva. Marco Silva que admite que podem sair mais jogadores do Benfica neste mercado de transferências e que o mercado é difícil de controlar. Sim, em relação ao Dedić, e eu disse aqui, e foi aqui convosco há poucos dias atrás, nós, Benfica, não queríamos perder. Alguém disse que eu não queria perder, mas são coisas completamente diferentes quando eu uso nós Benfica, mas parece que o nós é diferente do eu. Em alguns momentos, sim, nós não queríamos perder, quando vendemos um jogador daquela qualidade, ou como no passado o Benfica vendeu alguns jogadores também de qualidade, naturalmente ninguém no Benfica queria perder, mas depois o mercado, eu disse, e questões financeiras eu nem vou entrar por aí, há momentos que têm que ser feitas e ponto final, compete-nos a nós depois, como equipa técnica e como estrutura do clube, tentar ir por caminhos diferentes depois para tentar sempre olhando aquilo que é o melhor para o Benfica e é o que é importante. Não foi só o Dedić que saiu, na linha normalmente defensiva que jogava a época passada, o Tomás e o António foram alterando os minutos, mas podemos olhar para essa linha defensiva como talvez 3 jogadores que jogaram bastante que não estão cá connosco, portanto já saíram alguns jogadores também, praticamente foram titulares do Benfica durante a época passada. Noutras posições que para nós são fundamentais não perder jogadores, é verdade que não saíram.
novamente, e dizendo novamente que é difícil controlar, é difícil chegar aqui e dizer-vos a vocês ou falar para os nossos adeptos que não vai sair mais nenhum jogador, é impossível que isso aconteça. É algo que eu não vou por aí porque eu sei que o mercado até ao último momento é difícil de controlar e não está na nossa perspectiva que isso aconteça, mas não posso garantir aos nossos adeptos a 100%. O que está na nossa mente, sim, em algumas posições, a dotar a equipa de um ou outro jogador mais para sempre com o objetivo de sermos melhores. Zé, como é que vês estas declarações de Marco Silva? Parece que o treinador está preocupado em deixar claro que a direção e o treinador estão alinhados neste mercado de transferências. Sim, quando diz, e refiro-me à parte em que fala do caso de Dedić, em que sublinha que nós, eu e Benfica, não queríamos perder o jogador. Há essa preocupação, esse cuidado? Claramente. Quero deixar Desculpe, há essa obsessão. Sim, ele está obcecado com estas questões, com estas pequenas questões de semântica. Porque quando ele disse eu não queria que o Dedić saísse, eu estou a perceber porque é que ele não assume. Qual é o problema de assumir isso individualmente? Toda a gente percebe e o próprio Rui Costa não lhe ia dar 2 palmatoadas só porque ele disse aquilo. E, portanto, acho que há essa obsessão de querer deixar bem ficado que há uma grande sintonia entre o treinador e a equipa diretiva, particularmente a estrutura do futebol, Mário Branco é incluído, acho eu, mas estas questões de semântica não contam para nada. Que ele também deixou hoje claramente, eu estava a fazer aqui umas contas por alto, ingressando Palhinha no Benfica, o Benfica fica ali com gente a mais na zona intermediária do terreno e até mesmo nas aulas e vai ter que fazer negócios. E nesse plano eu acho que o Benfica tem ali... Hoje vi uma notícia no Record que deve estar a deixar alegre, aparentemente, Rui Costa, que é a possibilidade do Besiktas, que é contratar o Luque Bacchio, porque eu acho que o Luque Bacchio não entra nas contas de Marco Silva, como acho também que aquele que foi o tal craque do ano passado, que este ano também não conta para a bola do treinador, que é Richard Rios. Luís Pedro, justamente sobre isso que te queria perguntar, há pouco falávamos de Palhinha, parece que a chegada de Palhinha e o investimento que isso implica força ou empurra à saída de mais jogadores? Mas é assim em todos os mercados. Esta conversa de hoje de Marco Silva, ao dia 19 de agosto de 2026, foi igual à do treinador do Benfica no dia 19 de agosto de 2012 e foi igual ao treinador do Benfica no dia 16 de agosto de 1996. Ou seja, estamos em pleno mercado e isto não é nenhuma crítica a Marco Silva, por amor de Deus, antes pelo contrário, mas é o que todos os treinadores dizem nesta circunstância. É claro que se Palhinha chegar, alguém vai ter que sair. Este é o período para os treinadores, que podem perder jogadores que não querem e têm que contratar. Que me faz mais confusão. Os jogadores não podem também ficar mais baratos pela questão da preocupação financeira que tem o Benfica. Sim, e aquilo que me faz mais confusão é que o Benfica está a pensar abrir mão de Barrenetxeia. Não é que Barrenetxeia tenha lugar e que seja um jogador especial no Benfica. Muito pelo contrário. Eu até acho que é um jogador que não tem lugar no plantel do Benfica. A questão é que o Marco Silva joga com um 6 puro e com um 8 puro no centro do terreno. E tirando Palhinha, e vamos ver se chega, o único 6 realmente puro que o Benfica tem é Barrenetxeia. Ok, pode ser Manu, mas Manu é meio 6, agora já está a ser experimentado, a defesa central, etc. E deixa-me sublinhar uma coisa que o José Manuel Freitas me disse agora e que eu acho que é muito importante. Isto não é nenhuma informação, é apenas percepção daquilo que tenho ouvido dizer Marco Silva e daquilo que tenho visto os jogos do Benfica. Eu acho que Marco Silva está mortinho para se ver livre de Luque Bacchio. Exatamente porque é um jogador que não encaixa no perfil, na maneira como ele quer que se jogue. Luque Bacchio não pressiona. Luque Bacchio é um jogador, é daqueles jogadores, pegando na imagem que o José Manuel Freitas deu no início do programa, é aqueles jogadores que me fazem ligar a televisão para ver. Porque aquilo é muito bonito de se ver. É daqueles jogadores que num 1 para 1 ali, em 5, 10 metros, tira o adversário da frente com classe e joga para a frente, mas depois o problema é quando não há bola. E quando não há bola, ele não pressiona. Ele pura e simplesmente não pressiona, nunca pressionou e nunca vai pressionar. E Marco Silva, agora, como foi Mourinho num passado recente, como foram tantos outros treinadores,
não querem no plantel os jogadores como o Lukaku, apesar do talento e muitas vezes da genialidade que o jogador belga tem. Vítor, Marco Silva aqui a admitir várias saídas, frisa que o plantel não está fechado. Achas, como diz o Luís Pedro, que quer-se ver livre de alguns jogadores? Quanto ao Lukaku, seria o segundo treinador a não se rever nas características de Lukaku. Portanto, nem era caso virgem na questão do Marco Silva, e tendo em conta que ele chegou no último dia de mercado, ainda falta saber se Bruno Lage se revia nisso. Agora vamos a pegar nestes flic-flacs do professor Marco Silva e dizer uma coisa que foi ele que disse. Portanto, para não haver dúvidas, que ele, o Deditos, deu ali umas voltinhas, agora vamos dizer uma coisa que foi ele que disse na última conferência. Rita, e tu lembras disto bem. Temos duas opções para a lateral direita, o Alex e o Banjaki. Se iremos ou não ao mercado por outro, já vai depender das decisões que vamos tomar. Esta não há dúvidas, pois não? Isto foi dito pelo treinador do Benfica, não foi? E acrescenta aí ele ter dado a entender que o Ausnes se podia jogar nesse lugar. Mas ele depois disse que não quer utilizar o Ausnes na posição. Agora a questão é assim. Ele está a dizer que não estava a referir-se individualmente, era o próprio Benfica que não queria trazer o Deditos. E logo a seguir disse, foi ele que disse, portanto não pode dizer que não disse, que não há uma decisão tomada em relação à lateral direita. Ou seja, nós partimos do princípio que o Benfica tomou uma decisão interdepartamental com toda a gente a ser ouvida, ok, vamos prescindir de Deditos porque temos o Alexander Bá e o Banjaki. Portanto, isso para nós parecia óbvio. Portanto, era algo que parecia assente. O que foi dito na conferência de imprensa antes do Casa Pia não foi isso. Vai depender das decisões que vamos tomar. Ou seja, foi o próprio treinador do Benfica. Desta vez não foi o Vítor Pinto, nem foi o José Manuel Freitas, nem o Pedro Sousa que disse, ok, o Deditos foi embora, está bem, não fui eu, éramos nós que não queríamos perder, mas, meu amigo, ainda vamos ter que ver. Como? O Alex vai e o Banjaki? Não, vai depender das decisões que tomarmos. Ou seja, ainda vão ver qual vai ser a decisão final em relação à lateral direita, Rita. Isto não foi dito por ninguém de fora, foi dito pelo treinador do Benfica. Portanto, eu vou estar na expectativa agora até ao fecho de mercado para ver quais vão ser estas decisões que vão ser tomadas, porque afinal o Benfica primeiro vendeu o lateral direito titular, depois é que vai tomar as decisões em relação à lateral direita, quando todos pensávamos que afinal a venda já estava integrada numa decisão mais alargada que passava pelo Banjaki ser claramente assumido como jogador do plantel principal. Olha, Vítor Pinto, tu que estás numa maré de apostas de cafés a 10 cêntimos na Copa, eu aposto contigo um café a 10 cêntimos na Copa, que o Banjaki, em jogos a sério, não faz mais de 3 ou 4 jogos este ano. Fica essa aposta. Vamos agora avançar com uma notícia exclusiva. O Sporting está determinado a segurar Jenny Katam e só o vai libertar por mais de 40 milhões de euros. A somar aos 40 milhões fixos, o Sporting ainda pretende receber mais bónus, o que pode fazer o negócio chegar perto dos 50 milhões de euros. Estas condições já foram até comunicadas ao Sunderland. Neste momento, a direção liderada por Frederico Varandas acredita que, face às exigências feitas, o Sunderland não vai avançar com uma nova proposta, ou seja, o Sporting está mesmo convicto de que vai conseguir segurar a Jenny Katam. Vítor, parece-te que deve estar confiante relativamente a este jogador? É muito simples. Se o Sporting se comprometeu com uma verba para a saída de Jenny Katam, deixa de controlar o negócio. Portanto, se a nossa versão está correta, o Sporting colocou em cima da mesa a cifra que pretende para libertar o Jenny Katam. Se o Sunderland lá chegar, aí vai ter um problema aí, porque aí se o Sunderland cobre, ou chega à fasquia definida pelo Sporting, e o Sporting se arrepende e não liberta o jogador, aí podemos ter aqui outra novela. Já tivemos uma ameaça de novela quando Chiquinho Conde se pronunciou. Agora, estou surpreendido que o Sporting possa permitir a saída de Katam. Pensava eu, de facto, que ia ser cumprida o plano de Katam ser um pilar esta temporada e depois, então sim, no final da próxima época, ser vendido. Mas admito, Rita, admito, que a partir do momento que as verbas começam a passar claramente acima dos 40 milhões, e para já ainda não passaram dos 40 milhões, de facto é muito dinheiro. E a lógica do Sporting tem seguido em relação a outros jogadores, tem sido aproveitar propostas. Katam não estaria ainda nesta trituradora do mercado, mas se o Sporting tomar essa decisão, terá que rapidamente reagir, e sabemos todos que o Sporting namorou vários extremos durante os últimos meses, para não dizer a última temporada e meia, para aí. Portanto, não faltarão alternativas definidas pelo scouting, mas ficarei surpreendido se esta venda acontecer. Zé Luís Pedro, agora 10 segundos a cada um de vós. Parece-te provável que alguém chegue aos 40 milhões? Sunderland ou outra equipe? Não direi provável, direi possível. Agora, é um risco?
Sim, não, e isto não são só o que é que os clubes pensam, os jogadores também têm vontade própria e vamos ver o que é que cá também pensa. Deve ser recompensado pelo Sporting Géni se ficar, Zé. Não, o Géni renovou o contrato Melhoria salarial a meio em do ano, fevereiro, sim. e parecia que estava tudo bem. E eu acho que o Sunderland vai passar dos... Eu já hoje vi uma notícia aí, mandaram-me uma notícia, que o Sunderland já chega a 40, mais 8 por objetivos. Portanto, eu acho que o Géni está na porta da saída. Nós Os estamos... 8 não se confirmam, mas sim. Estamos mas de é capaz, saída. pois. Obrigada, Zé, pela um companhia. gosto. Obrigada, Luís Pedro. Obrigada, Vítor Pinto, pela companhia neste Record na Hora.